O tema de hoje é acessibilidade. E para falar sobre isso, estamos aqui com Tiago Barros, Lucas Gonçalves, Tadeu Barros, da empresa Vatplast. E também como convidado especial, Eduardo Ronchetti, que é especialista em acessibilidade. Vatplast é uma empresa do segmento de acessibilidade, com fabricação própria, de pesos táteis e outros produtos ligados à acessibilidade, né? Sua fábrica fica em São Paulo e atende todo o Brasil, com matéria-prima de qualidade e com foco na sustentabilidade também. Conta com uma equipe especializada para desenvolver projetos de acessibilidade da compra até a instalação. Então sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Para iniciar nossa conversa, eu vou chamar aqui o Tiago Barros. Ele é CEO, né, da Vatplast e ele atua com uma contribuição significativa nessa área, né, no campo da acessibilidade. A Vatplast é uma empresa líder no mercado e que tem como missão proporcionar inovação e qualidade dos seus produtos e desde 2010, né, que foi fundada. Pode me falar um pouquinho sobre a empresa, Tiago? Quantos anos a Vatplast está no mercado e quais os diferenciais da sua empresa? Vamos lá. Ótima tarde a todos. Meu nome é Tiago Barros, falo em nome da Vatplast, né, ou Vat Acessibilidade, como preferam chamar. Hoje a Vatplast atua desde 2010, né, no mercado de acessibilidade. Ela entrou nesse mercado, né, de produção, de fabricação de alguns produtos, e aí em 2012 a gente focou mesmo no produto de acessibilidade, né. A partir daí a gente vem dando sequência na fabricação de alguns produtos. Começamos com a linha de piso tátil, com o decorrer dos anos a gente foi investindo na parte de braille, né, que é a parte de comunicação visual e braille, onde você tem algumas placas, né, que a gente fabrica lá, que você encontra hoje em elevadores, em portas de banheiros, né, para identificação visual e tátil de cada ambiente, a fabricação de barras de apoio, e a gente está até hoje nesse mercado aí de acessibilidade. A VAT, em 2018, a gente implantou a ISO 9001, que é uma gestão de qualidade de todos os produtos que a VAT fabrica. Então, a partir daí, a gente começou a ter processos controlados para a fabricação de cada produto. E hoje a VAT ela procura sempre crescer, trazendo inovação para esse mercado. Certo. O nicho que vocês atuam é basicamente quando nascem os condomínios. Aqui a gente fala muito sobre condomínio, né, no Condoline, e vocês atuam na construção civil, mas quando nascem esses empreendimentos, os condomínios. Quais são as oportunidades e as dificuldades nesse processo inicial? No processo inicial, eu digo, a maior dificuldade hoje é a construtora ela trazer isso como um orçamento para ela, para que ela possa entregar um condomínio acessível para o cliente, né? Para que ela possa entregar o condomínio acessível ali para o usuário, né? Para a pessoa com deficiência. Então a gente encontra uma certa dificuldade de oferecer esse produto, né, no final da obra, porque é uma coisa que no orçamento ela acaba não entrando, né? Hoje, devido às leis, o pessoal está mais voltado, né, a participar um pouco mais dessa questão da acessibilidade, porém a gente encontra muitas dificuldades, né? Nos condomínios existentes, a gente tem bastante dificuldade com os síndicos, com os condôminos, para poder entender a real importância da acessibilidade, que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa que tem mobilidade reduzida. Hoje, amanhã, eu posso, de repente, precisar, né, usar uma muleta. Então, a acessibilidade é para nós, né, para nós como pessoas, independente se temos deficiência ou não. E a facilidade hoje é que você pode entregar algo ao cliente pensando, por exemplo, num condomínio comercial, a gente pode aumentar ali a receita de faturamento da empresa, de repente uma loja, né, convidando a pessoa com deficiência a estar naquele local. Então, automaticamente, eu me preocupo, né, trazer essa pessoa, convidar ela de dentro da casa dela, mostrando para ela que o meu ambiente ele é acessível, que eu tenho disponibilidade para atendê-lo. Isso é positivo, isso reflete no nosso faturamento. Então, hoje, se pudéssemos começar a pensar na acessibilidade como um todo, o nosso país ficaria muito melhor.
Sim, porque traz uma valorização para o empreendimento como um todo e não deixa de ser um investimento que também vai evitar que haja prejuízos futuros, não é? Sim. Porque acontece muitos acidentes em condomínios onde os síndicos são responsabilizados por esses acidentes. Se uma mancha de óleo ele não pode deixar que tenha num condomínio, porque pode causar um acidente para qualquer pessoa, seja morador ou não, e isso pode trazer um prejuízo, uma ação judicial contra o condomínio, e quem paga também no final são os condôminos, né? E além do síndico aí responder de forma civil e criminalmente por isso. Trazendo para a nossa conversa, eu vou convidar o Eduardo Ronchetti, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas bem pouquinho, porque o currículo dele é bem extenso, ele é um profissional muito renomado. Vamos lá. Eduardo Ronchetti é formado em arquitetura pela Universidade Mackenzie, especializado em design de interiores pelo Instituto Europeu de Design e em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é autor de livros de acessibilidade arquitetônica e é especialista no quesito acessibilidade. Ele atua há 23 anos, na área e já realizou mais de 700 projetos, 300 laudos e capacitou mais de 4.000 profissionais em acessibilidade por todo o Brasil. O seu objetivo é compartilhar conteúdo prático e útil e para ajudar a implantar, de fato, a acessibilidade em projetos e obras para ter segurança, sem esquecer de nenhum item das normas vigentes, das normas técnicas. A acessibilidade é a sua missão de vida, ele é apaixonado por trabalhar com isso e está pronto para nos ajudar aqui, por isso foi convidado aqui, nosso convidado especial, convidado pela Vatplash, para falar conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Eu sou um rapaz de pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos, claros, alguns cabelos brancos já. Eu estou agora na posição sentada, vestindo um blazer preto, uma camisa rosa, no fundo uma parede de vidro com um adesivo jateado. Na maioria das vezes estou sempre sorrindo e é um prazer estar aqui com vocês. Fiz aqui uma breve descrição, eventualmente, alguns colegas com deficiência visual. É importante que a gente comece a entender, que existem essas pessoas que precisam conviver no ambiente com autonomia, conforto e segurança. Certo, muito bem. Eu tenho algumas perguntas e a gente gostaria de ter o conhecimento aqui. A gente está falando sobre as construtoras, que às vezes tem alguns desafios ali. Como que as construtoras podem incorporar práticas acessíveis desde a fase do projeto até a entrega do condomínio? Ótima pergunta. Eu quero começar fazendo uma reflexão com quem está aqui nos assistindo também. A deficiência não está na pessoa. Ela nunca esteve na pessoa. Isso, recentemente, foi dito pela ONU nas suas leis, nas suas resoluções sobre o que é deficiência. E hoje está muito claro que a deficiência não está numa pessoa, mas está na barreira física e barreira de atitude que impede a relação dessa pessoa na sociedade em igualdade de oportunidades. Então, quando você pergunta assim, Edu, como é que eu posso implantar, como é que a construtora pode implantar a acessibilidade, em quais etapas a gente pensa em acessibilidade? A primeira informação importante é lembrar que a acessibilidade vai além da pessoa em cadeira de rodas. É importante? Sim, é muito importante. Mas nós precisamos começar a quebrar essa cultura ou essa imagem de que a acessibilidade se resume ou se restringe a uma pessoa na cadeira de rodas. Pessoas idosas, obesas, gestantes, pais, mães com carrinho de bebê, pessoas em cadeira de rodas, crianças, pessoas com baixa estatura. Incrivelmente, nós estamos falando de pelo menos 30% da nossa população que não conseguem nem sair de casa, porque nós, arquitetos, engenheiros, construtoras, não estamos deixando os ambientes preparados para receber as pessoas em igualdade de oportunidade. Edu, quais são as etapas em que eu tenho que me preocupar com a acessibilidade? Para você que está nos assistindo, vivemos uma nova forma de pensar e fazer edificações no país. Agora, todas as etapas de projeto, obra, certificação, absolutamente todas elas. Nenhuma edificação hoje no Brasil
à exceção da residência unifamiliar, pode mais existir sem que ela seja acessível. Edu, quais as etapas? Todas elas. Em todas as etapas. A acessibilidade ela não pode ser vista como, por exemplo, é muito comum eu receber consultoria, pedidos de consultorias assim. Eduardo, eu fiz o projeto arquitetônico, agora eu contratei a estrutura, a hidráulica, a elétrica e eu vou fazer a acessibilidade. Quando esse tipo de comentário chega para mim, chega para o Thiago, o que a gente percebe? A cultura, a ideia do que é acessibilidade não está correta. Por quê? Porque a acessibilidade ela não é projeto complementar. Não é assim, eu vou fazer arquitetura, estrutura e acessibilidade. Não! Eu tenho que preparar o meu ambiente para receber a necessidade de todas as pessoas. Desde a ideia do projeto já tem que nascer com esse pensamento, né? Já tem que pensar na acessibilidade, depois desenhar o projeto e aí avançar. A concepção da ideia da acessibilidade é atender a maior quantidade possível de pessoas. E a deficiência não está nela, mas está na barreira física, que impede a participação dessa pessoa. Ou seja, eu tenho que pensar em acessibilidade em todas as etapas. Ela é a concepção do trabalho, do projeto. Ela é a concepção de uma edificação. E isso valoriza um empreendimento como um todo, né? Até para investidores ou até na hora da compra, né? Isso é levado em conta. Eu me preocupo muito se tem um espaço pet no condomínio, se tem as comodidades de mercadinho e tal, mas eu tenho que me preocupar de oferecer para o cliente também essa questão de acessibilidade. Isso pode ser uma barreira muito grande para muitas vendas, inclusive, né? Para uma pessoa se interessar em comprar um empreendimento, isso é um impeditivo. Sim, com certeza. Com certeza, é um grande impeditivo. Agora, Edu, o que é acessibilidade na sua opinião? Para mim, primeiro, ela é um direito da pessoa. Tiago e eu, e esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, ele serve para a gente mostrar a importância, mostrar a relevância. Certamente no condomínio de quem está nos assistindo existem pessoas idosas, gestantes, pessoas que não estão conseguindo caminhar com autonomia. Então nós estamos aqui num bate-papo para trazer a consciência. Isso é maravilhoso, isso é extremamente importante. Mas meu querido, minha querida que está aqui assistindo a gente, primeiro de tudo, acessibilidade é um direito das pessoas, estabelecido em leis rigorosas, leis claras, leis federais. Segundo, responsabilidade técnica. A acessibilidade é uma responsabilidade técnica do arquiteto, do engenheiro, do designer, que está executando aquela obra. Terceiro, você, gestor de condomínio, síndico do condomínio, a acessibilidade é uma responsabilidade civil. Existe um artigo da Lei Brasileira da Inclusão, artigo número 4, que fala assim: a recusa na adaptação é ato de discriminação. Eu vou repetir. A recusa na adaptação é um ato de discriminação. O que significa isso? Entra numa assembleia de condomínio uma pessoa idosa, uma pessoa com um filho com deficiência, fala: olha, eu quero o acesso à piscina, por exemplo, tá? Aí o síndico fala: olha, me desculpa, não vou fazer essa rampa porque eu tenho outras prioridades aqui, né? Eu tenho a limpeza da caixa d'água, eu tenho a manutenção de tal equipamento, eu não vou fazer a sua rampa na piscina agora. Pois é, meus queridos, essa pessoa tem um direito e a recusa na adaptação é um ato de discriminação. Então, acessibilidade, responsabilidade civil. Mas eu prefiro olhar para a acessibilidade como um legado. Um legado. Você, enquanto administrador de condomínio, pensar assim: estou aqui para qual função? Para ajudar as pessoas, para servir aos moradores. Bom, pera um pouquinho, se eu tenho moradores idosos, crianças com deficiência, gestantes, então para mim a acessibilidade não é mais uma pauta. Para mim a acessibilidade é uma condição de ajudar esses moradores. Sim, eu sei, você vai ter que investir. Tem recursos e não são poucos. Uma rampa para acesso à piscina, um equipamento de transferência, piso tátil.
né? Você instalar toda a sinalização tátil, toda a sinalização em braille, Edu, quer dizer que as placas da edificação têm que ser em braille? Todas elas. Absolutamente todas as placas do seu condomínio. Por quê? Porque nós temos quase 20 milhões de pessoas que têm dificuldade de enxergar. Então, o que mostra para nós é assim, a acessibilidade não é projeto complementar, não é moda, não é tema de moda, é igualdade de oportunidade. Então, quando a construtora não se preocupou com isso, eu entendo que o síndico, geralmente, ele vai fazer uma implantação de um condomínio. Ele tem que observar isso. Dentre tantas coisas, ele tem que observar. Não tem acessibilidade, cabe a ele agora. Agora a responsabilidade passou a ele cobrar isso, ou da construtora, ou mesmo implementar isso, né, no condomínio. Visto que um morador, você falou dos idosos, e aí eu lembro que os idosos também têm deficiência visual, né, somente os cegos e outras debilidades, tanto dos idosos até de outras pessoas. Mas você está no seu condomínio, você não vai sair para a rua. Para você chegar numa piscina ou num salão de festa, num salão de jogos, que para isso você mora em condomínio para ter essas comodidades, e não tem acessibilidade, não tem o caminho indicando ali, fica muito difícil. Não adianta você colocar um piso tátil em pontos isolados, como a gente estava conversando, né, Thiago? Na frente do elevador, avisando que ali tem um elevador, e a partir dali, ele parou ali, para onde ele vai, né? Aí eu quero ir no salão de festa, eu quero ir na piscina, como que eu chego até lá? E se eu tiver mobilidade reduzida, como que eu tenho uma barra para seguir, um caminho que eu posso seguir, que seja seguro? Enfim, como que você trata isso, Eduardo? Eu gostaria de fazer um exercício aqui. Nós temos um tempinho, então eu queria pedir, você também que está nos assistindo, e todo mundo que está aqui no cenário aqui conosco, fechem os seus olhos por alguns minutos. Inclusive o pessoal da técnica aqui que está gravando, feche os seus olhos. Então vamos lá, vamos imaginar que eu estou entrando num condomínio, eu fui convidado para um churrasco. Então eu sou um convidado, só que eu não enxergo, eu sou uma pessoa cega ou com uma baixa visão. Estou na portaria do condomínio. A minha primeira pergunta, cadê o interfone? Como é que eu vou saber aonde está o interfone para eu me comunicar com o porteiro? Bom, tudo bem, vamos imaginar que então primeiro a altura do interfone e o braille nesse interfone. Maravilha, eu consegui entrar. Aí na minha frente vai aparecer uma escada. Tudo bem, eu estou em pé, e eu consigo subir a escada. Segundo ponto, como é que eu vou saber que tem uma escada ali? Precisa ter um piso tátil de alerta no início da escada. Aí eu estico os meus braços e o que eu tenho que encontrar? Corrimãos. E nesses corrimãos tem que ter uma placa em braille indicando o caminho que eu vou seguir. Muito bem. Imagina que eu tenho baixa visão, eu preciso identificar os degraus. Então vai ter uma plaquinha colorida nesses degraus. Subi essa escada usando os corrimãos, chego no final dessa escada, tem um piso tátil de alerta. E agora, para onde eu vou? Eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. O que eu vou colocar ali? Um piso direcional. Esse piso direcional vai levar a uma placa, a um mapa tátil, a um atendimento, vai levar uma portaria, vai levar a algum local, ok. Aí esse piso direcional, ele me levou, vamos imaginar que ele me levou até o salão de jogos ou o salão de festas. Quando eu chego ali na frente da porta do salão, como é que eu sei que aquele é o salão de festas? Uma placa em braille, dizendo salão de festas. Aí eu vou tatear aquela placa e vou descobrir salão de festas. Podem abrir os seus olhos. Bom, foi bem rápido aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, no condomínio que vocês estão morando hoje, vocês perceberam a dificuldade que tem uma pessoa que não enxerga, que tem baixa visão? E aqui eu queria dizer o seguinte, cada item da acessibilidade é obrigatório. Placa em braille no corrimão, piso tátil de alerta, placa em braille em absolutamente todas as portas, sinalização visual dos degraus para as pessoas com baixa visão, piso tátil direcional para indicar o caminho para a pessoa seguir, braille no botão do interfone. Queridos, mais de 20 milhões de brasileiros têm dificuldade de enxergar. Se o seu condomínio não sinalizar corretamente, além de causar acidentes, nós não estamos deixando ele preparado para essas pessoas.
São grandes desafios, né? E como a gente pode implementar isso? A gente tem que criar consciência, né? E é o que a gente está tentando hoje fazer. O seu trabalho tem sido dessa forma. O Thiago, com a empresa, também tem promovido ações para mostrar que não só cumprir uma norma, uma obrigação, mas cumprir da maneira correta, né? Para implementar, e a consciência dos moradores é importante, porque no final das contas o síndico leva isso para a Assembleia e quem aprova são os moradores, então eles têm que entender isso. E por isso eu quis trazer esse tema à pauta, para justamente ver a importância, né? Quando a gente começa a pensar em todas as dificuldades que pessoas, e aí a gente não está falando só de cadeirantes e cegos, mas toda uma gama de pessoas, 30% da população, né? Então o síndico ele é nomeado para agir em nome de todos, né? Não é só de uma parte desse todo, né? Então esses 30% faz parte, né? Então é importante se preocupar com isso e trazer essa questão para os condomínios, essa conscientização para o síndico, que é nomeado para nos ensinar, nos falar dessa necessidade, né? Muitos não falam, até com medo, né? De repente eu vou trazer mais um custo para o condomínio. Daí o Thiago estava falando sobre por que não colocar isso numa proposta de eleição, né? Numa candidatura para síndico. Mas porque você já vai gerar um estresse ali, porque é mais custo para o condomínio. Não, é uma adequação, é uma preocupação em fazer a gestão para todos do condomínio, não para uma parte, né? Então é uma preocupação bem pertinente. Como você vê, Eduardo, essa evolução ao longo do tempo? Você acha que isso a gente vai conseguir mudar? Em quanto tempo a gente vai mudar? Ou a gente vai ter que ser obrigado mesmo por... as leis têm que ser impostas de uma forma mais... de coesão, né? Rigorosa. Eu acredito que nós não estaríamos aqui sem a ação do Ministério Público, sem a ação das prefeituras e sem as leis rigorosas que nós temos hoje. A conscientização da acessibilidade ela é constante, sim, mas ela não é suficiente para garantirmos o direito das pessoas, infelizmente, mas é uma realidade. Então o que eu costumo dizer? Anote aí, administrador de condomínio, anote. Artigo número 18 do Decreto Federal 5296 de 2004. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, um decreto federal de acessibilidade já determinava a obrigatoriedade da acessibilidade em condomínios residenciais. É lei, é obrigatório, é um direito. Edu, mas ninguém fiscaliza. Bom, aqui eu queria dizer com muito carinho, você administrador, você síndico, eu recebo esse comentário com muita frequência, inclusive dos meus alunos arquitetos. Edu, mas ninguém fiscaliza, então eu não vou fazer. A primeira reflexão que eu queria que você fizesse eu não preciso que ninguém fiscalize para eu saber o que é certo ser feito. Eu não preciso de fiscalização para fazer um projeto acessível. Eu não preciso que a prefeitura me diga que eu sou obrigado a fazer o que é certo. Eu sei o que é certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Edu, muito bonito o que você está falando, mas na verdade, e aí, qual é a fiscalização? O fato é, em condomínios comerciais, você não tira mais alvará de funcionamento se você não tiver piso tátil. Não tem mais alvará de funcionamento se você não colocar sinalização de degrau. Não tem mais alvará de funcionamento se você não pôr placas em braille. Porque a Lei Brasileira da Inclusão, Lei Federal 13146 de 2015, ela no artigo 56, ela determina que o alvará de funcionamento é obrigatório o atendimento à acessibilidade. Muito bem. Edu, então eu tenho leis hoje que obrigam que qualquer condomínio seja acessível? Sim. Mas e o meu condomínio residencial? Ninguém vem fiscalizar. É verdade. Infelizmente, a obrigação da adaptação num condomínio residencial, ela não vai vir por fiscalização, porque não vai haver. Ela vem por onde? Denúncia e pelo próprio morador. Hoje, nesse momento que nós estamos gravando, eu estou entregando 2 projetos executivos de acessibilidade de condomínios residenciais.
Um em Higienópolis, em São Paulo, e outro em Piracicaba. Como que eles chegaram a mim? Eduardo, o síndico falando, Edu, eu tenho pessoas idosas que não estão conseguindo entrar e sair do condomínio. Atenção! É proibido entrar pela entrada da garagem. Quantas vezes eu não chego num condomínio e eu vejo uma portinha do lado da entrada da garagem e a pessoa usando a rampa de veículos? É proibido. Eu preciso dar igualdade de oportunidades. Então, tá, Edu, então você está dizendo que ninguém fiscaliza, mas mesmo assim, se houver uma denúncia, se houver uma exigência, eu sou obrigado a fazer? Sim, eu sou obrigado a fazer. Então, assim, hoje não há mais nenhuma edificação que não seja obrigada a ser acessível. Eu prefiro continuar defendendo a acessibilidade pelo legado que ele vai trazer, pelo benefício que ele vai trazer às pessoas, mas se isso não for suficiente, nós temos aí muitas ações do Ministério Público exigindo. E tem uma outra situação, né? Porque se acontece um acidente, aí também você vai ser obrigado a repensar isso, porque o prejuízo vai ser muito maior do que a implantação da acessibilidade no condomínio. Então, vale a pena repensar, né? E se conscientizar dessa necessidade. Sim. Perfeito, Eduardo. Só tenho a agradecer aqui. Eu gostaria de chamar para a pauta outras pessoas aqui que faz parte do grupo, né? Da Vatplash, que é também aqui para conversar junto com o Eduardo, que vai se manter aqui com a gente. É o Tadeu, que é um consultor técnico, e depois o Lucas. Trazendo um olhar técnico aqui para a nossa conversa, eu convidei o Tadeu Barros. Ele é consultor técnico com expertise e atuação nas diferentes vertentes relacionadas à engenharia e construção. Suas atribuições incluem avaliação, acompanhamento e condução dos projetos com recomendações personalizadas, observando as normas e regulamentos, a fim de garantir que estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas. Ele também é responsável pela elaboração de relatórios e de toda a documentação pertinente a cada fase dos projetos. Seja bem-vindo, Tadeu, à nossa conversa. Obrigado. Tadeu, começa respondendo para a gente como que um consultor técnico pode auxiliar condomínios na implantação bem-sucedida de medidas de acessibilidade. Lembrando que tem que ser personalizado, né? Cada ambiente requer uma atenção diferente, né? Então, ao fazer uma visita, ao realizar uma visita técnica, que a gente verifica os pontos principais da edificação se estão de acordo com as normas, né? Não é só simplesmente chegar e falar que aqui tem que ter piso tátil, ou tem que ter placa braille, sem uma verificação correta. Com base nas normas, né, como eu havia dito antes, né, que é importante, né, e elas existem para nos auxiliar a fazer uma execução correta, né? Não ter excessos e nem ter também a deficiência, né? Que aí a gente se preocupa muito com o ambiente, que na verdade, né, como meu amigo Edu fala, a deficiência não está na pessoa e sim no ambiente. Então, cada ambiente precisa de uma atenção diferente. Isso. Né? E aí a gente vai auxiliando, eu faço a recomendação, faço a vistoria, faço as análises, as medições corretas, vejo se realmente precisa de um piso tátil, às vezes não precisa, às vezes é uma sinalização em braille que precisa, e assim a gente vai seguindo e trabalhando. Adequa, né, a cada condomínio, isso. Porque cada condomínio é único, né? Sim, isso. Existem as responsabilidades do síndico, que a gente debateu bastante aqui, né? De fazer essas adaptações necessárias, né? Sim. E fazer as mudanças para atender às necessidades dos moradores. Quais são as penalidades para os condomínios que não cumprem essas normas de acessibilidade? Existem várias normas e regulamentações, né? Eu gostaria que tanto você como o Eduardo falasse um pouquinho mais sobre isso. As penalidades vão de acordo com cada ambiente, né, na edificação. Por exemplo, eu já vi casos de a edificação ser penalizada por não conseguir um cadeirante adentrar pela portaria do edifício. Então ele se sentiu constrangido e fez essa reclamação diante do órgão público. Primeiramente, a prefeitura vem com uma notificação de adequação e verificação, né? Se não adequar dentro daquele prazo, às vezes vem uma multa, né? Quando tem casos também que a multa já acontece logo de fato, dependendo do dono da edificação, né?
E aí eu peço para o Edu me ajudar nessa resposta, que é muito importante. Deixa eu fazer um comentário, fazer uma simulação aqui. Vamos imaginar que nós fomos convidados para o condomínio onde ela mora. Ela convidou a gente lá para uma festa. Eu estou numa cadeira de rodas e aí ele está o Tadeu está em pé. E aí eu chego na frente do condomínio, tem uma grande escadaria. Lá na frente, a portaria, o porteiro, né, o vigilante, enfim, ele fala assim, não se preocupa. Ali do outro lado, na outra rua, tem uma rampa. Não se preocupa, dá a volta e lá tem uma rampa. Bom, nessa hora, o Tadeu ele fala assim, Edu, vamos fazer o seguinte, como nós estamos atrasados, eu vou entrando aqui já e você dá a volta e a gente se encontra lá dentro. Calma, eu sei que ele não vai falar isso. O que o Tadeu vai falar? Não, Edu, eu acompanho você, vamos junto. Mas assim, só o fato de eu falar isso, tá bom? Porque você é administrador de condomínio, você está pensando hoje assim, mas eu tenho rampa, tá ali no fundo da edificação, eu tenho. Pois é, mas na hora que eu chegar numa cadeira de rodas, com um carrinho de bebê, com um andador, na frente de uma entrada, com uma escada, eu tenho ou não o direito de entrar por esta escada em igualdade de oportunidade que o Tadeu? Sim ou não? Sim, não é? Sim. Faz sentido isso? Muito bem. É exatamente isso que diz a lei de acessibilidade. Todas as entradas devem ser acessíveis. Eu não posso apenas entrar pelos fundos. Imagina um restaurante com uma rampa nos fundos, eu tendo que entrar e passar pela cozinha. Imagina porque é muito comum isso. Eu chego num condomínio, o síndico ele fala, Edu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a rampa por ali. Eu falo, não, é pela entrada principal. Por onde, escreve isso aí, escreva. Por onde uma pessoa entra, todas entram. E a norma de acessibilidade ela é muito clara, ela diz, todas as entradas devem ser acessíveis. Mas espera aí, Eduardo, significa que eu tenho que ter entrada de funcionários acessíveis? E aí eu queria que você lembrasse uma coisa. Atenção, não existem visitantes, moradores e funcionários. Eu vou repetir. No seu condomínio não existem visitantes, moradores e funcionários. O que eles existem? Pessoas. Existem pessoas que hoje não conseguem usar o ambiente em igualdade de oportunidade. E isso ajuda você a entender que, Edu, então eu tenho que adaptar a entrada de funcionário? Sim. Edu, eu tenho que adaptar a entrada de carga e descarga? Sim. Inclusive a de entrada principal dos moradores, dos visitantes, todas elas. Edu, e se eu não fizer, quais são as penalidades? Se você administra um condomínio comercial hoje, esquece, você não tem mais alvará de funcionamento. Se você administra um condomínio residencial hoje, eu quero convidar você a ler o que está escrito no artigo 56 da Lei Brasileira da Inclusão, Lei Federal 13146 de 2015. O que diz essa lei nesse artigo? O habite sem acessibilidade tem que ser revisto, refeito. O habite de uma edificação que não é acessível não vale de mais nada. Como é então que o condomínio vai comercializar o imóvel que com um habite que não tem mais validade? Mas como, Edu? Como não tem validade? Não tem, porque agora para ter validade tem que ter acessibilidade em todas as entradas. Exatamente. Então é mais do que uma questão de inclusão. Isso não é o que o Edu falou, né? Por que você vai esperar uma notificação para fazer uma adequação? Não seria o gestor eficiente. Exatamente. Então, assim, é uma frase que eu sempre digo: o certo nunca vai ser errado e o errado nunca será certo. Então, enquanto vocês ficarem jogando para frente essa adequação, empurrando com a barriga, se dizer assim, aí chega uma hora que a notificação vem, aí a dor é mais forte. E aí a próxima pergunta pode ser assim, tá, Edu, mas o que a gente faz? Primeiro passo, entre em contato com o Tadeu, ele vai lá na edificação e vai fazer um relatório. Ele vai identificar tudo que a sua edificação precisa para ser acessível. Esse é o primeiro passo.
Não se engane, vai ser um relatório de umas 100 páginas. Vai ter muita coisa para fazer. É o laudo, a acessibilidade. Bom, com isso em mãos, o Tadeu vai ajudar você a colocar um cronograma. Pode ser 3 meses, 5, 6 meses, 1 ano. Começar por onde? Coloca as placas em braille. Sinaliza as escadas. Coloca piso tátil de alerta nas escadas. Coloca piso tátil direcional. Começa pela sinalização. Fez a sinalização, ok, aí você vai para os outros elementos. Perfeito. Então, o Tadeu, ele é a pessoa certa para nos indicar aí de forma técnica o projeto que deve ser seguido pelo condomínio para essa adequação, para de fato essa inclusão acontecer. Perfeito. Eu gostaria de chamar mais uma pessoa para a nossa conversa, que é o Lucas. O Lucas Gonçalves, ele é o líder de marketing da empresa Vatplast, né? Então, gostaria de chamar ele para a conversa aqui também. Bom, como a comunicação efetiva é um ponto importante, eu trouxe aqui para a nossa conversa o Lucas Gonçalves. Ele é líder de marketing na empresa Vatplast Acessibilidade, tem formação em design, em gráfico e administração. Sua expertise em acessibilidade vai muito além do design e do marketing, pois ele se aprofundou no conhecimento das normas de acessibilidade, leis e causas que permeiam este campo. E ele tem como seu compromisso a igualdade de acesso a todas as pessoas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elizabeth. Prazer estar aqui. E esse sou eu, né? É um prazer trabalhar com acessibilidade, falar de acessibilidade, porque é algo muito necessário, né? Em todos os lugares, principalmente quando falamos de condomínios, né? Para realmente haver a inclusão, né, de todos. E como você fala da comunicação da empresa, né? Vamos falar agora da comunicação dentro dos condomínios. Como promover essa conscientização sobre acessibilidade entre os moradores? Como que o síndico pode promover isso? Bom, o síndico ele tem que primeiramente estar bem a par do assunto, buscar profissionais, buscar entender bem o assunto, né? É bom se especializar para que depois possa compartilhar isso, né? Seja nas reuniões com os moradores, seja nos canais que ele tem com todo o prédio, com todos os moradores, né? No canal do WhatsApp, nos canais de comunicação ali do prédio. Hoje nós temos prédios que tem ali perto do elevador tem telas que pode exibir informações, então utilizar desses meios é sempre importante para estar conscientizando da importância, da empatia com as pessoas com deficiência, né, de como lidar com elas. Isso tudo é muito importante, porque a acessibilidade a gente fala muito do produto, mas também tem que lembrar que as ações também, as atitudes, né? A acessibilidade atitudinal também é muito importante. Ser gentil, né? Então, quando o síndico ele promove essa conscientização também de mostrar que as pessoas precisam ter gentileza com pessoas que têm algumas dificuldades, ele também está promovendo a inclusão no seu condomínio, né? Para encerrar, eu quero perguntar para você quais estratégias eficazes podem ser adotadas nessa comunicação, além das que você comentou, né, sobre essas questões de acessibilidade. Qual o papel do síndico nessa promoção dessa cultura inclusiva dentro do condomínio? Daí eu estendo essa pergunta também para o Eduardo, e aí a gente encerra essa entrevista, que ficou muito boa, e eu realmente espero que todos tomem consciência, né? Bom, então, como eu falei, além do síndico buscar entender e compartilhar isso, tem que trazer realmente à tona isso e abrir o canal de reclamações, ali, de denúncias, para estar sempre atento a isso e o assunto não se perder no caminho. Não adianta fazer uma reunião hoje, reunião de condomínio hoje, daqui a um mês a galera esquecer, né? Então, tem que estar sempre trazendo isso à tona, trazer exemplos, fazer até mesmo ali vivência, buscar profissionais como o Eduardo Ronquete para estar falando ali com o pessoal sobre o assunto, né? Campanhas, isso é muito importante. Você está sempre disseminando isso e lembrando que também a acessibilidade não vai impactar só a pessoa com deficiência, vai impactar o idoso, vai impactar a pessoa gestante e vai impactar todos de uma forma geral, né? A acessibilidade é importante para toda a sociedade. Né?
No resumo é isso, né? Tem que ser constante. A acessibilidade não pode parar. Ela é algo linear, né? Não pode se perder no caminho. Certo, suas considerações finais. Quando eu me formei em arquitetura, eu comecei a fazer projetos de casas, projetos de outras edificações. E aí, quando as pessoas me pediam um trabalho, eu vendia o meu trabalho. Então, eu vendia os projetos, eu vendia as plantas, eu fazia. Então, eu comecei a ser uma pessoa que ficava vendendo os projetos, vendendo o meu serviço, fazendo as plantas, os projetos. Mas aquilo me incomodava muito, de verdade. Por quê? Porque eu pensei assim, eu não me formei para isso. E eu não conheço nenhum arquiteto, que tenha feito arquitetura por obrigação. Eu não conheço nenhum arquiteto que fale para mim assim: Edu, eu sou arquiteto porque eu fui obrigado a fazer pela minha família. Eu não conheço. Muito bem. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque você, administrador de condomínio, eu entendi que a minha função na arquitetura é servir pessoas. Eu entendi isso na minha carreira. Falei, eu não nasci para vender projeto. Eu não nasci para ficar fazendo só projeto, ali sozinho no computador. Não. Eu me formei, a minha missão é servir pessoas. E nesse bate-papo, ouvindo o Lucas falando sobre as mídias sociais, a comunicação no condomínio, me veio isso à mente. Agora falando assim, a função de um gestor de condomínio, com todo o respeito, com toda a humildade, não é a qualidade da água da piscina, não é a mancha na caixa d'água. Lógico que é, né? Eu quero tentar também, né? Lógico. Mas a função é servir. E aqui a reflexão que eu deixo, porque será que eu, na qualidade de arquiteto, será que eu, na qualidade de gestor de um condomínio, estou servindo as pessoas do meu condomínio? Ah, Edu, eu estou. Quando eu vejo a qualidade da água, quando eu tiro a mancha de óleo da garagem, eu estou servindo pessoas. Sim, eu concordo. Só que tem um detalhe nisso todo. No seu condomínio, tem pelo menos 30% de pessoas que não estão conseguindo entrar, sair e usar o ambiente porque não estão conseguindo se identificar no ambiente. Estão caindo nas escadas porque não estão conseguindo enxergar os degraus das escadas. Ou seja, querido gestor, gestora de condomínio, sim, tem que se capacitar, tem mais uma atividade, tem mais um item que é essencial nos dias de hoje. Servir pessoas através da acessibilidade. Obrigado. Acessibilidade, então, é inclusão, é trazer valor para o condomínio, mas, acima de tudo, qualidade de vida para as pessoas que lá estão. Eu tenho mais um minuto? Sim, Carlos. Nós vamos fazer um evento presencial de acessibilidade, e aí eu fui numa empresa de elevadores, né? Para convidá-la para estar com a gente no evento. Aí eu cheguei na mesa de reunião e tinha uma televisão, tinha um telão assim, com um gráfico de barras. Eu falei, mas o que é isso aqui? Ele falou, olha, Eduardo, nós monitoramos em tempo real todos os nossos elevadores. Eu falei, como assim? Ele falou, por exemplo, essa televisão que você está vendo, tinha lá um número assim, ó, 450. Ele falou, olha, essa barrinha aqui é um elevador de acessibilidade instalado numa lanchonete, na Paulista. E ali mostra o número de viagens do elevador naquele dia. Eu falei, não, então espera, significa que o elevador acessível nessa lanchonete hoje já foi usado 450 vezes? Ele falou, é exatamente isso. O elevador que está instalado lá naquela lanchonete da Paulista foi usado 450 vezes, em tempo real. Eu falei, não, então pera um pouquinho. Se eu considerar que a pessoa subiu e depois desceu num elevador de acessibilidade, vamos pegar 400, vai? Então significa que eu tenho 200 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que usaram aquele elevador naquele dia? Ele falou, é exatamente isso. Queridos, a primeira coisa que eu ouço das pessoas é, eu não recebo pessoas com deficiência.
Ah, eu não preciso adaptar porque eu não atendo pessoas com deficiência. Essa realidade não existe. As pessoas existem, as pessoas precisam conseguir entrar e usar os ambientes. E aquela barrinha lá com 450 viagens de um elevador numa lanchonete mostrou isso pra mim. Porque as pessoas estão aí, elas existem. Entendeu? É isso. Obrigado. Vamos pensar em todos, então essa inclusão é importante, essa acessibilidade precisa ser repensada nos empreendimentos e principalmente nos condomínios, né? É isso aí. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. Obrigada.